deputado Amaro Neto, que é um trabalhador da comunicação, um jornalista renomado em seu estado, no Espírito Santo, assume esse trabalho com muitos desafios, porque a questão da comunicação parece nunca ter sido tão desafiadora, né? Falamos aqui nesta casa sobre regulamentação das plataformas, se fala sobre isso no Supremo Tribunal Federal, que inclusive realizará uma audiência pública para julgar o Marco Civil da Internet no próximo dia 28 de março. Se fala disso na sociedade, é sem sombra de dúvida um dos grandes desafios que a Comissão de Comunicação terá pela frente. É verdade. Boa tarde a todos. Obrigado pelos parabéns. Vai ser um grande trabalho que teremos nesse ano. Nos próximos dias a gente vai ter realmente os projetos que vêm dessa migração e dessa cisão da ciência e tecnologia com a comunicação. Temos muita coisa a discutir, não só no plenário, como na nossa comissão de comunicação. Uma prévia já foi hoje, logo após a nossa eleição. Alguns colegas falando sobre lei de imprensa, outros falando de regulamentação de mídias, outros falando de fake news, alguns outros falando de temas da comunicação social mesmo. Os cursos de formação de jornalistas, falando também da questão das rádios pequenas e médias que existem pelo Brasil e até mesmo a internet, porque o tema da internet ele é importante porque a gente tem rincões do país e um dos deputados do Acre, o Eduardo Veloso, foi falando da dificuldade que eles têm no Acre de comunicação. Dificuldade até mesmo de infraestrutura e até mesmo de comunicação por falta de 5G, por falta de 4G, de 3G e até mesmo de banda larga. Pois é, deputado, acompanhamos aqui, exibimos uma parte do seu discurso logo que o senhor foi eleito. Gostei muito e me chamou a atenção pelo menos duas coisas que o senhor falou. Democratização da comunicação. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes que tem menos diversidade em sua mídia do que um país como a Suécia com 10 milhões, a Noruega com 5. Talvez sejam, digamos assim, exemplos muito exagerados, mas a gente não deixa de ter essa falta de diversidade da nossa comunicação. E o senhor chamou a atenção para os desertos de notícias, os desertos de informação. Há entre os 5.570 municípios brasileiros, aqueles que não têm sequer uma rádio, o senhor mencionava nem mesmo uma rádio comunitária, que não tem internet, fora que a acessibilidade pelo celular, 60% dos brasileiros, 6 em cada 10, usam planos de celular pré-pago, geralmente sem dinheiro para botar um crédito. E aí ficam sujeitos a receber informações por aquelas plataformas que algumas telefônicas subsidiam ou que pagam para ter o tráfego subsidiado, plataformas essas que muitas vezes são fluxo de fake news. Como a gente enfrentar essa questão da desigualdade informacional no país, em que alguns têm 20 assinaturas de serviços de streaming, alguns não têm sequer acesso à internet? É um passo de cada vez, eu acredito, porque quando eu fui membro da SEDEX, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, eu relatei o projeto do chip de rádio FM nos celulares, porque a gente também tem esse problema até mesmo aqui em Brasília. Existem pontos aqui em Brasília que você não consegue ouvir rádio e pontos em que você também não tem internet de qualidade. Agora, com a chegada do 5G, sim, a gente precisa paulativamente discutir e buscar mecanismos para isso. Na legislatura passada, na SEDEX, eu fui relator desse projeto. A gente precisa entender, discutir, trazer uma audiência pública e ver o que pode ser feito. Eu vi agora que o Ministério das Comunicações já tem um chamamento, existia até no governo passado, para novas rádios comunitárias. Rádios comunitárias, internet de qualidade, internet de banda larga. É inadmissível você ter cidades que não têm nenhum tipo de comunicação, de rádio, televisão e até mesmo de internet. Acredito que a partir deste momento, com uma discussão que vamos ter lá, porque boa parte dos colegas que estavam na ciência e tecnologia e já tinham um debate muito acalorado sobre temas da comunicação, liberdade de expressão e até mesmo como chegar a comunicação para as pessoas, eles estão na nossa comissão de comunicação. Acredito que a gente vai ter muito trabalho e vocês vão ter muito o que noticiar sobre o nosso trabalho na Comissão de Comunicação. Tenho certeza absoluta que trabalho não falta e desejo muita sorte mais uma vez. Parabéns, deputado Amaro Neto, pela sua eleição. E deixa eu falar uma coisa, eu quero parabenizar vocês da TV Câmara e de toda a comunicação aqui da Câmara dos Deputados
porque é uma quando eu era deputado estadual, era outra quando eu me tornei deputado federal e melhorou gradativamente, melhorou por demais, e eu vejo a cobertura e eu vejo a vibração de todos vocês a fazer a cobertura do nosso dia a dia. TV pública de qualidade é feita desta forma. Muitíssimo obrigado e pretendemos estar cada vez melhores, mais em contato com a população. Parabéns, contamos com o senhor, principalmente pela experiência que traz também como profissional de comunicação. Muitíssimo obrigado.